Opa! Fala aí, galera, tudo em cima? Bem-vindos aí novamente ao canal. E agora eu vou fazer um combo aqui com mais ou menos uns 40 exercícios de análise combinatória. Eu vou dividir em 4 vídeos, que é para não ficar um vídeo muito longo, né? Vou colocar aí 10, 11 exercícios mais ou menos por vídeo, tá certo? E eu já gostaria de deixar claro nesse primeiro vídeo o seguinte, ó. Quando aparecer isso daqui, cabecinha do Max, é porque é o seguinte, meu nome é Wisner Max. Muita gente me chama de Max. Então, os exercícios que eu criei, eu coloco cabecinha do Max. Né? Tipo, tá lá, FUVEST. Não, isso aqui é da minha cabecinha, foi eu que fiz, tá? Então, é uma brincadeirinha que eu faço aí com todos os meus alunos. Então, vamos lá. Eu vou sempre selecionando assim, ó, de um em um, trazendo para o lado, tá? Para a gente poder fazer. Então, bora começar. E aqui, eu sempre vou explicar qual que é o caso, o que a gente vai usar, por que é isso, por que não é o outro, tá? Então, vamos lá. Utilizando o nome Copacabana, ó, então, quando a gente tem uma palavra assim, geralmente trata-se de uma permutação, né? Calcule o número de anagramas, sim, então é permutação. Anagramas é quando você troca as letras de lugar e não precisa necessariamente formar uma palavra que tenha sentido, tá? Então, calcule o número de anagramas formados, desconsiderando aqueles que começam com vogal. Então, a primeira coisa é fazer o número de tracinhos de Copacabana. Copa, Caban, opa, não. Então, são 10 letras, né, para 10 lugares. O que você quer fazer? Calcular o número de anagramas formados, desconsiderando os que começam com vogal. Ó, então, aqui tem que começar com consoante, né? Então, vamos começar com consoante. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 consoantes, né, possíveis. Então, eu tenho 5 opções para o começo. Daí, vão sobrar 9 letras para 9 espaços. Então, aqui vai rolar um 9 fatorial, tá? Só que essa permutação aqui ela é com repetição, né? Porque ó, você tem 1, 2, 3, 4 letras As. Então, você tem que dividir por 4 fatorial. E você tem 2 letras Cs. Então, você tem que dividir por 2 fatorial. E o restante não tem repetição, né? E é isso aí. Então, todo exercício envolvendo Copacabana e anagrama tem que ter esse denominador aqui, tá? Então, bora lá. Vai ficar, então, 5 vezes 9 fatorial. Então, eu vou descer o 9 até o 4. 7, 6, 5, justamente para cancelar, né, o 4 fatorial. Então, eu guardo ele aqui e aí vai sobrar um 2 fatorial. Esse 4 corta com esse 4 fatorial. Eu vou dividir 8 por 2 fatorial, que dá 4, porque 2 fatorial é 2, né? E aí vai sobrar isso aqui, ó, 5 vezes 9, 4 vezes 7, 6 vezes 5. Então, vai sobrar 45 vezes 28 vezes 30. Para não perder muito tempo, eu vou fazer aqui de cabeça, tá? Ó, 45 vezes 28 vezes 30. 37.800, ó. Então, 6 e 5, 7 e 4, 9 e 5. Então, existem aí 37.800 anagramas possíveis de serem formados com a palavra Copacabana, desconsiderando os que começam com vogal, né? Bora para o próximo, então. Então, já vamos apagar isso aqui. E assim que eu vou fazendo, eu vou apagando, né? Qualquer coisa, você volta o vídeo. Vejamos esse aqui, então, número 2. Vamos lá. Vou fazer igual ao Silvio Santos, né? Vem para cá. Pretende-se formar uma comissão de 5 membros a partir de um grupo de 10 operários e 5 empresários. Ó, então, a gente tem isso aqui e isso aqui. De modo que nessa comissão haja pelo menos 2 representantes de cada uma das duas classes. Total de diferentes comissões podem ser formadas. Bom, então nós temos 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, nós vamos escolher 5. Então, isso já elimina o fato de ser permutação, né? Porque permutação tem que usar tudo. Então, vejamos aqui se isso vai ser arranjo ou combinação. Aí, como você tem que pegar 5 membros, escolha aí 5 membros aleatórios. José, Ana, né, Bruno, Carlos e Manuel. Se você trocar esses caras de lugar, o quinteto vai ser o mesmo, né? Então, a ordem é irrelevante aqui.
Portanto, o exercício se trata de uma combinação. Então, o que a gente tem? A gente tem 10 operários e 5 empresários. Daí, o que a gente tem que fazer, então? A gente vai escolher 5 membros. 2, 3, 4, 5. Só que tem uma restrição. Tem que haver pelo menos 2 representantes de cada uma. Então, a gente pode ter isso de duas maneiras, né? Você pode ter com 3 operários e 2 empresários. Ou você pode ter... Vamos colocar aqui 2, 3... Ou melhor, vamos copiar. Tem um recurso, né? Ou você pode ter isso aqui, ó, só que ao invés de 2 empresários, aí você passa a ter 3. Olha lá, você tem 2 de cada, né? Como você tem uma coisa ou outra, então eu vou pegar esse resultado e somar com esse. Né? Uma coisa ou outra você soma. Então vamos lá. Então a gente tem uma combinação aqui, tem uma combinação aqui, tem uma combinação aqui, tem outra combinação aqui. Então dos operários, vamos lá, ó. De 10 operários, então tem 10 opções, depois 9, depois 8. Como isso aqui é uma combinação, o que eu tenho que fazer então? Então eu tenho que dividir pela permutação, né? Então eu vou dividir por 3, 2 e 1. Lá nos empresários, mesma coisa, ó. O que eu tinha? Eu tinha 5 empresários como opção, né? Depois 4. Aí eu tenho que dividir pela permutação, porque a ordem não importa, né? No caso aqui embaixo, então, eu vou ter 10 vezes 9. Ó. E aí a gente vai dividir por 2 fatorial, né? Que é a permutação desses empresários, né? E dos operários, perdão. E agora eu tenho 5 opções, depois 4, depois 3, para escolher os demais empresários. E aí eu vou dividir por 3 fatorial, né? Porque a ordem não importa. Bom, e aí eu vou pegar esses resultados e somar. Então, vamos ver o que vai dar isso aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 9 por 3 é 3. 2 vezes 2 é 4 e 3 por 3 cortou, né? Então, sobramos aqui com 10, 3, 8 e 5. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Vezes 10, 1.200. Mais 10 vezes 9, ou melhor, 4 vezes 5, 45. Vezes 10, 450. Então, a resposta aqui, ó, 1.650 equipes aí com 5 membros. Por que aqui eu multipliquei todo mundo? Porque nessa comissão tem que ter esse operário, e esse operário, e esse operário, e esse empresário, e esse empresário. Sempre que você ler uma coisa e outra, você multiplica. E aí eu tenho essa equipe ou esse modelo de equipe. E sempre que for uma coisa ou outra, você soma. Ok? Então, esse aqui também está pronto. Número 3, ó, exercício meu, né? Quando é exercício meu é porque tem besteira. Já adianto. O homem deseja ir a Plutão. Tal desejo surgiu por conta de manifestações de astrólogos revoltados pelo fato de Plutão não ser mais considerado um planeta e, por isso, ter afetado diretamente em várias previsões astrológicas. Por conta de tal fato, certas pessoas não possuirão mais amor, dinheiro, alegria e outras características do ser humano comum. Peço aí que aos amantes da astrologia, isso é apenas uma piada, tudo bem? Não me execrem. Sendo assim, a NASA decidiu realizar essa viagem. Quantas equipes de 2 astronautas podem ser formadas com 20? Então, você tem 2 vagas, vai escolher 2 caras, o José e o Pedro, para ser astronauta. Não, vou escolher o Pedro e o José. A dupla não mudou, né? É a mesma coisa. Então, a ordem não importa. Combinação. 20 opções para o primeiro, 19 opções para o segundo astronauta. Agora, eu divido pela permutação entre eles para descontar essa ordem. 19 por 2 é 10, ou 20 por 2 é 10, 10 vezes 19. 190 equipes aí para poder explorar Plutão. Beleza? Número 4. Esse número 4 vai caber aqui em cima, hein? Ó, possuo 4 bolas amarelas. 3 vermelhas, 2 azuis e 1 verde. Pretendo colocá-las em um tubo acrílico translúcido incolor. Ó, você vai pegar todas essas bolas e colocá-las em um tubo. Então, se você está usando todo mundo, é um candidato grande a ser uma permutação. E o que vai acontecer com elas? Elas ficarão umas sobre as outras na vertical. De quantas maneiras diferentes eu poderei formar essa coluna? Bom, então se eu quero a diferenciação dessa coluna, quer dizer o seguinte, como é que eu vou diferenciar uma coluna da outra?
Pelo jeito que estão as bolas, né? Uma azul em cima da vermelha e tal. Aí, veja bem, se você trocar uma vermelha com outra vermelha de lugar, o layout vai ser o mesmo. Mas se você trocar uma azul com uma verde, o layout vai ser outro. Então, ó, você vai usar todas as bolas para todos os lugares. Então, isso é uma permutação. E tem bolas que tem cor repetida. Então, a permutação com repetição. É como se você tivesse o seguinte, então, uma palavra com 4, 3, 7, 2, 10 letras. Onde você tem as letras As, 3 letras Vs, sei lá, 2 letras Zs aí para azuis e verde e uma letra R. Tá vendo? Então, você tem 10 letras para 10 espaços. Ou seja, 10 fatorial. Só que aí você tem 4 As repetidos, 3 Vs repetidos e 2 Zs repetidos. Tá bom? Sendo assim, vamos descer o 10 até o 4. Ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ó, já cortei o 4 fatorial, tá? Aí vai sobrar 3 vezes 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E 8 por 2, 4. Dessa forma aqui, o que a gente vai ter? Ó? 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 10 é 200. Está faltando agora o 9 vezes 7, que é 63. Bom, 6 vezes 2, então vai dar 126. Aí põe 2 zeros, né? Então, nós vamos ter 12.600 maneiras diferentes de organizar essas bolas nesse cilindro aí. Tá certo? Então, vamos apagar aqui. Vamos para mais um. Número 5, ó. Geralmente, exercícios envolvendo números são arranjos, né? Porque a ordem dos algarismos sempre vai mudar o número. Geralmente. Porque pode ter situação que não vai ser, né? Ó, dos números distintos que são formados com todos os algarismos desse número. Quantos são ímpares? Ah, então a gente vai pegar os algarismos desse número e mudar de ordem. Então é tipo palavra, anagrama, né? Ou seja, isso aqui é uma permutação com repetição, porque você tem 3, 3 e 2, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ser ímpar, então o último algarismo tem que ser ímpar. E a gente tem aqui, ó, 4 algarismos ímpares. Bom, e aí, depois que você coloca o ímpar ali, vão sobrar 5 números para 5 lugares. O que a gente não pode esquecer é que existem 3, 3 e 2, 6. Então, a gente tem que dividir por 3 fatorial e 2 fatorial. Sendo assim, vai ficar 5 fatorial vezes 4 dividido por 3 e 2 fatoriais, tá? Então, vamos descer o 5 até o 3. Ó, já cortei o 3 fatorial, hein? O 4 que já estava aqui e fica o 2 vezes 1. Aí, 4 por 2 é 2. 5 vezes 2, 10 vezes 4. Existem, então, 40 números diferentes aqui que são ímpares, tá? Então, número 5 está pronto. Opa, está para cá. Vamos agora de número 6. Vamos passar isso para lá. Ó, cada seleção participante da Copa do Mundo de Futebol inscreve 23 jogadores. Então, percebe-se que é um exercício da Copa anterior, pelo menos. Sendo necessariamente 3 goleiros. Em cada partida, 2 jogadores de cada seleção serão escolhidos entre os 23, né, para um exame antidoping. Mas são descartadas as possibilidades de que os 2 jogadores sejam goleiros. Então, não pode ter 2 goleiros. Ou seja, quais as maneiras de você escolher 2 jogadores? Você pode ter um jogador de linha e um do gol. Ou 2 jogadores de linha, né? Você só não pode ter 2 goleiros. De quantas maneiras diferentes esses 2 jogadores podem ser escolhidos? Bom, então vamos escolher aqui o José e o Matheus. Não, vamos escolher o Matheus e o José para fazer antidoping. A dupla não mudou, né? Então, continua sendo as mesmas pessoas. Isso não interferiu no exercício. Então, isso é uma combinação. Bom, então vamos lá. Quantas opções eu tenho para jogadores de linha? 20, porque são 3 goleiros, né? E eu tenho 3 opções de goleiros. Quando você escolhe apenas um de cada, o arranjo e a combinação eles se tornam a mesma coisa. Porque isso aqui é basicamente só o princípio fundamental da contagem. Então, 20 pessoas para uma vaga. Então, você não vai dividir por 1 fatorial, né? E agora eu quero 2 jogadores de linha.
Bom, aí dois jogadores de linha, aí está pegando dois caras do mesmo grupo, né? Aí eu preciso diferenciar pela ordem. Então vamos lá. Tenho 20 jogadores de linha, depois eu tenho 19 à minha disposição. Como a ordem não importa, eu divido por 2 vezes 1. Então, 20 vezes 3 dá 60. E aqui, 20 corta com 2 dá 10. 10 vezes 19, 190. Portanto, existem 250 maneiras diferentes de você selecionar esses jogadores para fazer exame antidoping. Tá certo? Perfeito. Vamos para o próximo, então. Número 7. Mais futebol. Para participar de um campeonato de futsal, um técnico ele dispõe de 3 goleiros, 3 defensores, 6 alas, 4 atacantes. Então, 16 pessoas. Sabendo que sua equipe sempre vai jogar com um goleiro, um defensor, 2 alas e um atacante. Quantos times diferentes ele pode montar? Então isso aqui é o seguinte. Você tem 3 goleiros e vai escolher um. Você tem 3 defensores, vai escolher um. Você tem 6 alas, vai escolher 2. E você tem 4 atacantes, vamos colocar L e AT. Você vai escolher um. Então, se você tem 3 opções de goleiro para escolher um, então você vai ter 3 opções para escolha. 3 defesas para escolher um, 3 opções para escolha. 4 atacantes para escolher um, 4 opções. Só que aí, o que acontece? 6 alas para escolher 2. A ordem dos alas faz alguma diferença? Não. Faria diferença se ele estivesse distinguindo, por exemplo, o ala direito do ala esquerdo. Né? Ou seja, como se você estivesse colocando um cargo. Aí seria arranjo, né? Porque você troca a ala direita e a ala esquerda, o layout muda. Aqui não, ele só quer classificar como ala, então não tem diferença. Então, eu tenho 2 alas, 6 opções para o primeiro, 5 opções para o segundo. E aí eu divido por 2 vezes 1, porque a ordem não importa. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 5, 15. O meu time vai ter goleiro e defensor, e alas e atacantes. Então, eu vou multiplicar todos esses números aqui. Então, é 3 vezes 3 vezes 15 vezes 4. 15 vezes 4, 60. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 60 vai dar 540 times diferentes, possíveis de serem montados. Certinho? Beleza, então. Vamos para o próximo. Agora é a número 8. Considere A, B, C, D, F, G. Pontos num mesmo plano. Tais que, dentre esses pontos, não existam 3 que sejam colineares. Então, tipo assim, A, B, C, D, E, F, G. Aí não tem nenhum colinear, ou seja, não tem nenhum que você consiga traçar os 3 ao mesmo tempo por uma reta. Tá? É isso. Quantos triângulos podem ser formados com vértices por esses pontos? De maneira que não existam triângulos de lado AB e nem de lado BC. É por isso que não pode ter ponto colinear, né? Porque você vai formar triângulo. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só fazer isso aqui. Tá. Então, esses aqui são os pontos. Opa, não saiu nada do ponto, né? Vamos colocar a opacidade aqui. Então, tá aqui um ponto, outro ponto, outro ponto. A, B, C, D, E, F e o G. Pronto. Então, nenhum desses pontos são, nenhum trio, né, vai ser colinear. Então, A, B, C, D. Aonde que eu coloco cada ponto é irrelevante, tá? Então, assim, para você montar triângulo, você vai pegar, tipo assim, esse, esse e esse. Olha lá. Vou pegar esse, esse e esse. Você não vai pegar esse, esse, esse e esse, porque aí não vira triângulo. Então, você vai pegar de 3 em 3. E você não pode montar triângulo assim, com A e B, por exemplo, né? E nem com B e C, né? Muito menos com ABC, tá? Então, vamos pensar aqui, Vamos ver se isso aqui é arranjo, combinação ou permutação. Bom, permutação não é porque você não vai usar os 10 pontos para montar o triângulo. Então, ou é combinação ou é arranjo. A ordem importa ou não. O triângulo ABC, ele é diferente do triângulo BCA? Não é, né? Você muda a ordem dos vértices, você não vai alterar o triângulo. Então, isso aqui é uma combinação. Então, o que eu vou fazer?
Primeiro eu vou contar quantos triângulos eu consigo montar aleatoriamente, incluindo isso aqui. Aí eu vou tirar fora os triângulos que têm esses lados. Ou eu posso já montar os triângulos sem esses lados, entendeu? Mas eu gosto muito de fazer exercício assim. Eu calculo tudo, depois tiro o que eu não quero. Então, isso aqui vai ser uma combinação de eu tenho 7 pontos, vou pegar 3. Então, isso aqui é 7 fatorial. Se eu quiser usar a fórmula aqui, ó, 3, 7 menos 3, 4. Né? E aí resolve isso daqui. Ou, se você não quiser usar a fórmula, você vai pegar 3 pontos, você tem 7 opções para o primeiro, depois 6, depois 5 opções. Como a ordem não importa, eu vou dividir por 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, então existem 35 triângulos, sem restrições nenhuma, né, que a gente pode formar. Então, desses 35, eu tenho triângulo que tem lado AB e tem triângulo que tem lado BC. Então, vou jogar fora. Quantos triângulos tem lado AB? Então, eu já ponho aqui AB. Aí, eu já tenho 2 pontos no triângulo. Então, eu só preciso escolher mais um ponto. Então existem 5 pontos à minha disposição. Então, o triângulo que tem lado AB, ou seja, triângulo do tipo AB qualquer coisa, existem 5. E agora eu vou contar quantos triângulos tem o lado BC. Então, BC qualquer coisa. Também vai ser 5, né? Porque você monta aqui o lado BC, ó, vão sobrar 5 opções de ponto para fechar o terceiro vértice. Só que tem um pequeno detalhe. Nesse triângulo que tem o AB e nesse triângulo que tem o ABC, eu estou contando o triângulo ABC 2 vezes, né? Porque aqui eu posso pôr o C, aqui eu posso pôr o A. Então, eu estou tirando o triângulo ABC 2 vezes. Então, eu tenho que somar uma vez o triângulo ABC, porque eu tirei ele 2 vezes, né? Sendo assim, o resultado vai ser o quê? Dos 35 triângulos, eu tiro 10, né? Que são esses aqui. Só que aí eu volto 1 porque eu tirei ele 2 vezes. Então, fica 36 menos 10, que dá 26. Logo, existem 26 triângulos que você consegue formar em tais condições. Beleza? Vamos lá, mais um. Então, agora, número 9. Ó. Vou trazer para cá. Em um torneio de futsal, um time obteve 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas nas 15 partidas disputadas. De quantas maneiras diferentes esses resultados podem ter ocorrido? Como assim o resultado pode ter ocorrido? Não necessariamente ele teve as 8 vitórias no começo, depois 5 empates e 2 derrotas. Isso aqui pode ter vindo mesclado, pode ter tido uma derrota primeiro, depois uma vitória. E aí, se você trocar a ordem de alguma dessas coisas, você passa a ter uma maneira diferente de resultado, né? Então a ordem importa. Tá, então isso não é uma combinação. E os resultados foram em 15 partidas. Dessas 15 partidas, eu tenho 15 resultados. E eu não vou deixar nenhum de fora. Então, isso aqui é uma permutação. Bom, se isso é uma permutação, então eu vou colocar todo mundo aqui. 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Então, é como se eu tivesse uma palavra de 15 letras. Então, isso aqui vai rolar um 15 fatorial. Aí eu tenho 8 fatorial de repetições da vitória, 5 fatorial de repetições de empates, né, que é a letra E, e 2 fatorial de repetições da letra D, que é derrotas. Pronto. Que agora eu vou descer o 15 até o 8. Então, 15, 14, 13, é muita conta, hein? 12, 11, 10, 9. Acabei de cortar o 8 fatorial. Aí vão sobrar 5, 4, 3, 2 e 1, vezes 2, vezes 1. Vamos cortar agora. 5 vezes 3 é 15. 14 por 2 é 7. 12 por 4 é 3. E o 10 por 2 é 5. Para andar rápido, vou fazer a conta aqui de cabeça. Então, ficamos com 7 vezes 13, vezes 3, vezes 11, vezes 5, vezes 9. Ou seja, 135.135. 135.135. Se eu não fiz nenhuma conta errada, é isso aí mesmo. Então, existem 135.135 maneiras diferentes desses 15 resultados aparecerem em diferentes ordens, tá? Vejamos agora o número 10. Vamos falar de
prova, ó, em uma prova composta de 20 questões, envolvendo VOF, de quantas maneiras diferentes teremos 12 Vs e 8 Fs? É a mesma coisa do exercício anterior. Olha lá, você tem 12 letras Vs, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 8 Fs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você não precisa escrever tudo. Estou colocando aqui porque eu estou explicando. Então, ó, você tem 20 letras que você vai trocar de lugar. Então, é como se fosse um anagrama, né? Onde você tem lá uma palavra com 20 letras. Dessas 20 letras, você tem 12 letras Vs e 8 letras Fs. Então, isso aqui é uma permutação com repetição também. Aí, eu vou descer o 20 até o 12. 20, 19, também tem muita conta aqui, hein? 17, 16, 15, 14, 13, ó, cortei o 12 fatorial. Aí vai sobrar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bom, vamos lá. 8 vezes 2 é 16. 5 vezes 4 é 20. 6 vezes 3 é 18. E 14 por 7 é 2. Vamos fazer essa conta aqui de cabeça, ó. Então, sobramos com 19 vezes 17 vezes 15 vezes 2 vezes 13. 125.970. Então, existem 125.970 maneiras diferentes de você ter 12 Vs e 8 Fs numa prova de 20 questões, ok? É muita coisa, né? Às vezes a gente não imagina que algo tão pequeno vai gerar tanta quantidade assim diferente, né, de layouts. E a 11, que é o último desse vídeo, ó. Em uma empresa, nós temos 6 sócios brasileiros e 4 japoneses. Então, tem 6 do Brasil e 4 do Japão. A diretoria será composta por 5 sócios, ou seja, 5 tracinhos, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 brasileiros e 2 japoneses. De quantos modos essa composição poderá ocorrer? Fizemos um exercício muito parecido agora há pouco, né? Só voltar o vídeo aí, com empresários e operários. A diferença é que lá exigia 2, né? Aqui não, aqui tem que ser 3 brasileiros e 2 japoneses, e não 2 de cada. Isso vai ser uma combinação, né? Porque se você trocar a ordem desses caras no trio, no quinteto, vai ser o mesmo quinteto, né? Mas eu tenho que pensar aqui no trio de brasileiros. Se eu trocar 3 brasileiros de lugar, vai mudar o trio de brasileiros? Não, nem os japoneses. Então, são combinações. Ó, tem 6 opções, depois 5 e depois 4. Então, eu vou dividir por 3, 2 e 1, que a ordem não importa, né? E aqui eu tenho 4 opções de japonês, depois 3, então eu vou dividir por 2 e 1, porque a ordem não importa. Bom, 3 vezes 2 é 6, 4 por 2 é 2. Então, sobramos com 5 vezes 4, que é 20, e 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, então existem 120 maneiras diferentes de você organizar esse quinteto aqui nessa empresa, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui. Se liga no próximo vídeo que a gente vai continuar a partir do número 12, beleza? Um abração.